Olá, amanhã é domingo, dia de nós celebrarmos a Páscoa. Nós vamos ter algumas programações especiais que estão sendo preparadas com muito carinho por diversos irmãos e que serão passadas aqui por esse canal durante o dia de amanhã. Mas eu quero me antecipar e eu quero refletir com você sobre essa celebração da Páscoa. O texto de Mateus, capítulo 26, no final do versículo 18, vai dizer assim: o mestre diz: o meu tempo está próximo, eu vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. O mestre do qual esse versículo se refere aqui, irmãos, é Jesus. Existe um profundo significado nessa declaração de Jesus. Por quê? Porque em várias ocasiões anteriores, Pedro e João, os seus discípulos, o tinham ouvido dizer: o meu tempo ainda não chegou. Isso está lá em João, capítulo 7, versículo 6 e tantos outros versículos que diz isso. Mas aqui a hora dele havia chegado. O momento para o qual ele tinha vindo no mundo havia finalmente chegado. Ele deveria morrer. E ele declarou esse fato muito claramente para Pedro e para João. Ele sabia que tinha apenas mais uma noite para passar com seus discípulos. E ele a passaria celebrando a Páscoa. A Páscoa era a primeira festa do calendário judaico. E essa festa era uma festa celebrada todo ano. Essa era uma ocasião em que cada família em Israel comemorava a libertação da nação do Egito com o sacrifício de um cordeiro sem mancha. Sim, um animal, um cordeiro sem mancha, era morto, era sacrificado, era sangrado. A Páscoa original ela foi celebrada na véspera da libertação do povo de Israel do Egito. Muito significativo isso, irmãos. E é muito significativo também lembrar das palavras de João, em João capítulo 1, versículo 29, ao ver Jesus se aproximando. O texto vai dizer assim: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, Jesus é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que deveria morrer. E a grande pergunta que eu quero me deter nessa devocional é: por que foi necessário que Cristo morresse? Essa é uma pergunta significativa. Eu sinceramente não sei se existe uma pergunta mais difícil que essa para que nós possamos refletir na Páscoa. Afinal, todos nós sabemos que Cristo viveu uma vida perfeita, ele viveu a vida que você e eu deveríamos viver, viveu uma vida de amor, viveu uma vida de serviço santo, viveu uma vida de confiança absoluta no Pai Celestial. Por que alguém assim deveria morrer? Bem, se nós pensássemos apenas em Jesus, ele não tinha a menor necessidade da cruz. Mas ele morreu para que tanto eu quanto você não fôssemos mais escravos do pecado. Para que eu e você, irmãos, fôssemos libertos dessa escravidão que o pecado insiste em querer impor sobre nós. Ele morreu, irmãos, para ser redentor. Foi por sua própria vontade, voluntária, que ele sacrificou a si mesmo. Foi por sua própria vontade que ele morreu numa cruz. Foi por sua própria vontade que ele entregou a sua vida, com o propósito de nos resgatar da pena que todos nós merecíamos por causa do nosso pecado. E claro, era também vontade do seu Pai Celestial que ele nos redimisse. E pelo fato de Deus ser eternamente bom, ele necessariamente precisa punir o pecado. Isso é difícil para nós digerirmos. O pecado, entretanto, não se relaciona com a santidade de Deus. Tudo de errado que eu e você fazemos em segredo, Deus ele conhece e ele precisa punir. Isso faz parte da essência dele. E é aqui que Jesus entra, irmãos. Jesus voluntariamente decidiu ser o nosso Redentor. Era a vontade do seu Pai Celestial que ele se entregasse como um sacrifício em substituição à pena que cabia a nós por nossos pecados. Jesus ele é o nosso substituto quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos desviamos deles e voltamos a confiar nele. E será que a nossa pergunta então ainda persiste? Por que Jesus, o Redentor, tinha necessidade de ser o Cordeiro Pascal? Porque esse, irmãos, foi o único jeito de eu e você podermos viver. A minha oração hoje é no sentido de que haja uma profunda gratidão em nossos corações pelo fato de Jesus, o Senhor, não ter recuado, por ele ter suportado a morte na cruz. Então, que nós sejamos gratos e que nós reconheçamos que a sua morte nos faz viver eternamente. E quando nós temos consciência disso, quando nós sabemos disso,
nós podemos celebrar a Páscoa com alegria. E certamente esse conhecimento nos ajudará a enfrentar a nossa própria morte, que é inevitável a todos nós, com coragem, com fé e com esperança. Que você tenha uma Páscoa cheia da presença do Redentor, que o Cordeiro Pascal nos abençoe e que você tenha um excelente dia no Senhor.